As pessoas querem abundância para poderem desfrutar da vida. Elas querem poder fazer o que desejam com quem quiserem, quantas vezes quiserem, onde quiserem. Isso é liberdade, certo? Ou as pessoas querem abundância. O pensamento motivador é realmente elas querem liberdade, certo? Ou qual seja o pensamento motivador delas, certo? Então, criar a partir do campo, em vez de a partir da matéria para encurtar a distância entre causa e efeito, exige aquela intenção clara com aquela emoção elevada, cérebro coerente e coração coerente. Sintonize com essa energia e sinta-a com seu cérebro e seu coração. E temos muitas maneiras de fazer isso. Examine sua personalidade e examine sua realidade pessoal. Mude sua personalidade. Mude sua realidade pessoal. Não faça isso ser sobre abundância. Torne sobre tornar-se abundante superando a pessoa que não é abundante, a pessoa que se cura de uma condição de saúde, que não pensa mais da mesma forma, não age mais da mesma forma, não sente mais da mesma forma. Você pergunta a eles onde está a doença quando eles estão no palco na frente de 1.500 pessoas ou 3.000 pessoas, e isso é como correr uma milha em 4 minutos. Todos estão atentos. Isso é verdade. Ali mesmo, no palco, eles dizem, onde está a doença? Ah, ela vive na pessoa antiga. Eu sou alguém diferente. Isso nem é a história. Não é mais quem eu sou. Então, quando fazemos nossa pesquisa, e as pessoas fazem isso em 7 dias de dedicação total, no final dos 7 dias o corpo deles parece, geneticamente com todos os metabólitos, que eles estão literalmente em um ambiente diferente. Aqui vem a parte estranha. Eles estão numa pista de dança. Não acontece muita coisa numa pista de dança. O que acontece num baile? Eu já estive em milhares de pistas de dança, mas de alguma forma, o ambiente parece que estão vivendo num ambiente muito próspero, saudável, amoroso, acolhedor e completo. Por quê? Porque eles estavam sinalizando os genes à frente do ambiente. E se o ambiente sinalizar o gene, beleza. Isso é epigenética. O resultado final da experiência no ambiente é uma emoção. Se você sente a emoção antes da experiência, você está sinalizando o gene à frente do ambiente. E os genes produzem proteínas, e as proteínas são responsáveis pela estrutura e função do seu corpo. Olha o Jack. Aliás, olha o Jack. Gostei disso. Olha esse músculo. A expressão de proteínas é a expressão da vida. Não conseguia fazer minha mente funcionar. Passei por tudo. Senti como se tivesse acertado por uma bola de golfe bem no alvo. Algo fez clique. E desde então, o que aconteceu? O que me levava entre 2 horas e meia, 3 horas, consegui fazer em 45 minutos. Faça em 45 minutos. Eu estava criando e conectando esses novos circuitos, estava praticando, prestando atenção. E então, de repente, comecei a notar mudanças dramáticas na minha saúde assim. E no momento em que comecei a perceber mudanças no meu corpo, o que estava acontecendo fora de mim? Comecei a correlacionar com o que estava fazendo dentro de mim. Agora eu estava viciado. Comecei a fazer isso com mais paixão e sinceridade. De volta aos meus pés em 10 semanas e meia, retornei ao treino em 12 semanas, à minha clínica, e fiz um acordo comigo que, se conseguisse, estudei a conexão mente-corpo. Como a mente comanda o corpo. Isso me levou a simplesmente interromper minha vida. Não era mais o mesmo. Fui iniciado em algo, vendi minha prática e casa. Vendi tudo, mudei para o Noroeste e comecei a questionar quem sou eu, por que estou aqui? O que estamos fazendo? O que acontece quando morremos? E como tudo isso aconteceu para mim? Qual foi o processo? Comecei a estudar a ciência por trás disso e eu não a encontrava em nenhum livro didático convencional, porque isso era algo não convencional, certo? Neurociências e epigenética começaram a fazer sentido. Construí esse modelo de entendimento. Fiz a questão fundamental. Alguém já fez isso? Viajei para 17 países e entrevistei centenas de pessoas com sérias condições de saúde tratadas convencionalmente ou não. Elas se mantinham iguais ou melhoravam. Então, qual foi a causa que produziu o efeito e as histórias? E o que eu aprendi foi tão surpreendente? Voltei para a escola e estudei neurociência porque a mente era um elemento muito forte. Não era dieta, não era celibato, não era nenhuma dessas coisas, era realmente esse elemento. E então eu consegui descobrir que havia 4 coisas em comum. E então eu escrevi um livro sobre isso e depois pensei, meu Deus, se isso realmente funciona em pessoas que estavam doentes. Todos os estratos sociais, todas as cores, todas as raças, todos os gêneros, preferências sexuais, mas de repente eu quis ver se conseguia reproduzir isso. Então comecei a pensar, ok, vamos ver se conseguimos ensinar isso, ser capazes de reproduzir o resultado, porque isso é ciência, certo? Então eu passei por cerca de quais eram. Quais eram as 4 coisas em comum? A primeira coisa era que todos acreditavam e aceitavam que havia uma inteligência que vivia dentro deles, que lhes dava a vida. Entendi. Eles acreditam haver uma inteligência. Era como se houvesse uma força vital invisível à qual eles estavam conectados e sentiam que haviam perdido essa conexão. Tornaram-se separados e desconectados dela.
E quando receberam o diagnóstico, despertaram e disseram, cara, eu tenho que me conectar de novo, e eu tenho que me conectar à minha essência. E assim desenvolveram um relacionamento com ela, assim como você desenvolve um relacionamento com qualquer pessoa. Isso leva tempo. É preciso estar presente, é preciso se conectar, é preciso vivenciar, é preciso estar presente. Todos esses elementos são importantes. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi que perceberam que era o mau gerenciamento de suas emoções e os hormônios do estresse que realmente começaram a criar sua condição. Agora, estresse é quando seu cérebro e corpo são desestabilizados. Estresse é quando o seu corpo é tirado da homeostase. Temos um mecanismo inato em nosso corpo que nos retorna ao equilíbrio. Então, se alguém te fecha na Freeway de Los Angeles, você tem uma reação emocional, mas 15 minutos depois, você está dirigindo novamente e já superou. Todos os organismos na natureza toleram por pouco tempo. Mas quando é o dia todo, a semana toda, o ano todo? Então, lidando com uma situação como um Tyrannosaurus Rex perseguindo, precisa decidir. Usar 20% da energia? Ou 100%? Quando lida com o trânsito, usa o dobro do esforço. Ou lidando com o colega no cubículo ao lado. O que era adaptativo torna-se maladaptativo, pois quando você ativa a resposta ao estresse e não a desliga, caminha para a doença, pois ninguém vive em modo de emergência por tanto tempo. Bem, nós humanos conseguimos ativar a resposta ao estresse só com o pensamento. Podemos pensar nos problemas replicando os efeitos biológicos. Esses químicos dão ao cérebro e corpo uma onda de energia na qual as pessoas se viciam. Então agora elas usam os problemas e condições de suas vidas para reafirmar seu vício naquela emoção. Eles precisam do trabalho ruim, precisam da relação insatisfatória. Assim, significa que se tornam viciadas na vida que nem mesmo gostam. Por que precisamos de um trabalho ou relacionamento ruim e ficamos presos neles? Porque é uma resposta condicionada. Então, ouça, se você fica bravo com um colega de trabalho e de repente sente uma onda de energia no seu cérebro e corpo, certo? Você sente uma onda de energia. Quando você começa a perceber que seu corpo começa a cair, seu cérebro começa a perceber, sua energia começa a cair, automaticamente você vai ter a imagem do colega para o quê? Dar ao seu corpo o próximo impulso. O impulso, certo? Então, de repente, as pessoas se tornam viciadas em seus próprios pensamentos. Certo? Então essas pessoas percebem que, meu Deus, eu estava gerenciando mal minha atenção e energia, e eu tenho que ir além do meu passado. Eu tenho que superar essas emoções. Eu tenho que fazer grandes mudanças. Eu tenho que romper o hábito de ser eu mesmo. Eu tenho que parar de ser essa pessoa. Agora, isso soa muito bem, teoricamente e filosoficamente, mas mudança é uma coisa difícil, certo? Porque no momento que você volta a si e retorna à sua vida e vê aquela pessoa, ou você vai àquele lugar, ou você está com aquela experiência, muitas pessoas estão reagindo inconscientemente em seus pensamentos e sentimentos a tudo no seu ambiente. Então agora o ambiente está controlando como eles pensam e sentem. Então eles percebem que, para conseguirem, tem que mudar o ambiente. Devem ser maiores que o seu ambiente, maiores que as condições do mundo. Ter em mente que sempre que surgir, ok, vou pensar diferente, não vou reagir assim. Não vou voltar atrás, porque no momento em que você começa a reagir emocionalmente, as emoções são um registro do passado. Se essas emoções dirigem seus pensamentos, remete ao passado. Se não consegue pensar além do que sente e crê que seus pensamentos moldam seu destino, está replicando o passado, certo? Descobriu-se que a constante de pensar e pensar, ciclos que aprisionam pessoas condicionam o corpo a subconscientemente se tornar a mente da emoção, sugerindo que o corpo, qual sua mente inconsciente, acredita vivenciar a mesma experiência passada 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Qual é a relevância disso? Bem, a pesquisa mais recente sobre genes diz que os genes não criam doenças. É o ambiente que sinaliza o gene que cria a doença. O ambiente emocional ou físico? Seu ambiente, qualquer reação ambiental, reagindo emocionalmente ao seu ambiente da mesma forma, sinaliza o mesmo gene e caminha para um destino genético. Os hormônios do estresse ativam genes causadores de doenças, desencadeando a resposta ao estresse só com pensamentos, eles podem te adoecer. Se seus pensamentos adoecem, podem também te curar? Então eles começaram a perceber isso. Meu Deus, a repetição de pensar e pensar me fez sentir culpa, e eu nem sei que é culpa, simplesmente parece ser eu. Estou acostumado à mesma continuidade química. Agora, no momento em que decidiram mudar, toda vez que você decide mudar e mudar algo sobre si mesmo, prepare-se, porque vai se sentir desconfortável. Vai doer. Você vai deixar o conhecido, vai abandonar o familiar e vai entrar no desconhecido.
Mesmo que o familiar seja desconfortável e doloroso, será doloroso deixar o sofrimento. Porque tem pessoas que são super felizes sendo infelizes, certo? Então elas preferem se apegar ao sofrimento a arriscar-se na possibilidade. Então essas pessoas disseram, eu realmente não tenho nada a perder, certo? Então elas disseram, estou disposto a ficar desconfortável e estar no desconhecido. E acontece que esse é o lugar perfeito para criar. Então, quando o corpo está condicionado a se tornar a mente, mudar é ser mais que o corpo, certo? Como nos tornamos maiores que o corpo? Bem, isso é uma conversa completamente diferente, mas deixa eu terminar isso, ok? Então a terceira coisa que disseram foi, ok, agora que eu sei disso, eu tenho que quebrar o hábito de ser eu mesmo e não posso gerir mal meus pensamentos e sentimentos. Eu preciso mudar a forma como ajo. Eu tenho que observar como eu falo. Eu tenho que me tornar consciente de quão inconsciente eu estou, porque 95% de quem somos até os 35 anos de idade é constituído por comportamentos memorizados, reações emocionais, crenças inconscientes e percepções, como um programa de computador. Então, o primeiro passo para a mudança é se tornar consciente de como você pensa, perceber como você age, prestar atenção a como você se sente. E o ato de observar esses estados mentais e corporais te separa desse programa. Agora você é a consciência observando esse programa. E acontece que quanto mais consciente você se torna do quão inconsciente está, é como acender um fósforo em um lugar escuro. Esse primeiro passo cria uma enorme quantidade de caos no cérebro e no corpo, e isso é perturbador. Então as pessoas simplesmente voltam para o mesmo vício, a mesma emoção, o mesmo problema. Isso se sente melhor? Não, isso se sente familiar. Então eles disseram, ok, agora eu tenho que mudar. Eu tenho que reinventar a mim mesmo. Agora isso é realmente importante porque eles começaram a se sentar e pensar, ok, quem na história eu admiro? Quais são as grandes pessoas, modelos que eu poderia seguir? Quais são as qualidades e características que eles têm? Como eu vou mudar? Essas são o que chamamos de perguntas do lobo frontal. O centro criativo do cérebro se ativa e o centro emocional se acalma. Então eles começaram a pensar como eu teria que ser em uma nova vida para realmente me curar. O que eu teria que mudar sobre mim mesmo? Agora, existe esse fenômeno interessante que se você fechar os olhos e começar a pensar em fazer algo, você é um atleta. Você entende isso. Se você tem uma base em futebol e está correndo um padrão ou está fazendo alguma coisa, você ensaiaria isso em sua mente. Ensaiar mentalmente algo quando presente faz seu cérebro não distinguir o que acontece dentro ou fora. Seu cérebro parecerá como se tivesse praticado por 5 dias sem percorrer o curso. Agora seu cérebro não é mais um registro do passado, mas um mapa para o futuro. Lembro quando estava no caminho para enriquecer. As pessoas ficaram enojadas. Se eu dissesse vou perder 45 quilos, as pessoas diziam vai nessa. Mas se eu dissesse vou ficar rica, elas diziam você é repugnante. Então há um julgamento real em torno disso.